Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida. Boa noite, graça e paz. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Quinta-feira, nosso culto de vitória, de celebração, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Boa noite a todos vocês que vão se achegar, que vão entrar aí conosco, que vai estar aí ligadinho nessa live juntamente conosco, que vai compartilhar. Boa noite, Pedro Freire. Deus abençoe, querida. Mãe, Deus te abençoe. Deus abençoe. Saudade. Maria Augusta, Rita, Freire. Deus abençoe vocês que estão aí ligadinho, que vai se chegando, que vai entrar nessa live conosco. Vamos unir o nosso coração, vamos unir a nossa fé, os nossos pensamentos em um só propósito, em um só objetivo, crendo que Deus é poderoso, maravilhoso. Vamos estar orando, clamando a Deus um pelos outros. Boa noite, Ruth Borges. Deus abençoe. Odete Gouveia. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, Ruth. Aleluia. Glória a Deus. Vão se achegando, vão estando aí conosco, né? Entrando, participar. Que você possa estar cumprimentando um ao outro aí por essa live. Você possa estar declarando uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Boa noite, Deia Martins. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda aqui conosco nessa noite. Seja bem-vinda, Andresa Freire. Boa noite, querida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe vocês que estão entrando aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, Odete. Boa noite, querida. Rita, boa noite, Rita Soares. Deus abençoe você. Tudo bem? Boa noite, Marquinho. Deus abençoe vocês, queridos. Que bom poder estar com você. Eu quero agradecer a Elaina nesta tarde, juntamente com a Paulinha, com a Liliane, com a Viviane. Nós tivemos ali um tempo gostoso, um café da tarde na casa da Elaina, que proporcionou para nós esse café da tarde. Nós reunimos ali para a gente orar, para a gente buscar a face de Deus. Muito obrigada pelo café, muito obrigada, viu, querida, pela a bondade do Senhor através do seu coração, de desejar da gente estar junto ali. Graças a Deus eu pude ir, né? A gente pôde estar junto ali orando. Foi muito bom, viu? Muito obrigada, Elaine. Deus abençoe a sua vida, viu, Elaina? Seu Renato, Nicolas, a Estherzinha, saudade da Estherzinha, pude ver a Estherzinha. Muito bom estar com a Estherzinha essa tarde. Falante, estava falando mais que tudo. Muito obrigada, viu, pelo café da tarde. Boa noite, Vanessa Molina. Deus abençoe seu coração, abraço, querida. Jean. Deus abençoe João, sua casa, Lara. os seus filhos. Lara, vi seu vídeo, viu? Maravilhoso. Isso mesmo, Viu? Parabéns, viu, Lara? Parabéns, beijão no seu coração. Participando ali, né, do cultinho das crianças, da aulinha, interagindo, mandando, gravando. Muito bom, viu, Lara? Que bom que Deus tem falado no teu coraçãozinho e você não esqueceu dos ensinamentos da criação, né, de todo mundo, da criação da terra. E que coisa linda é ver que vocês absorvem, que vocês aprendem facilmente, né? Então, que Deus abençoe você, querida. Deus abençoe Gleidson Martins. Deus abençoe nesta noite a sua vida, a sua casa. Deus abençoe você, Gisele. Boa noite, Vera, minha irmã linda, querida. Gisele Nogueira, Deus abençoe você. Fique aí conosco. Envia para os seus amigos. Olha, querido, graças a Deus que essa live, a palavra de Deus que está sendo ministrada, tem alcançado outros corações, tem alcançado vidas fora de Franca, em outros estados, até fora do Brasil. Essa live tem alcançado. Glória a Jesus por isso. É Jesus fazendo, né, essa obra maravilhosa. É Jesus alcançando os corações, não importa o lugar.
não importa a distância, através desse aparelho, através dessas lives, através da disposição de pregarmos a palavra de Deus, tem sido mandado. Você que tem seus amigos fora do Brasil, manda para eles também. Eles estão interagindo, estão participando conosco, estão deixando recadinho, como eles têm sido abençoados pela palavra. E nós só temos que louvar a Deus, porque nós somos só um canal. Somos apenas um instrumento na mão do Senhor, um vaso de barro na mão de Deus, no qual Ele deposita a sua graça e Ele fala através das nossas vidas. Estamos muito felizes porque esse é o propósito, esse é o objetivo de levar a palavra de Deus, né, em todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Amém? Uma pena que nós ainda não dominamos e não falamos outras línguas, outros idiomas, né? Mas podemos aprender para falar também, porque nós temos recebido, né, outros cultos também em outros idiomas, em outras línguas, outras lives, e infelizmente a gente não consegue ainda, né, entender totalmente a tradução, porque não veio em português para nós. Mas eles têm mandado e aí eles falam em português conosco, outras coisas, mas não, a live não dá para falar. Mas estamos felizes, estamos contentes por alcançar. Boa noite, Ney Facioli. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua casa, seu lar, a sua esposa. Eu quero convidar você juntamente comigo para nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo de Davi, no Salmo 51, um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, um salmo onde nós vemos esse rei, esse homem quebrantado, esse homem reconhecendo o seu pecado, reconhecendo as suas mazelas, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo a sua humanidade e se rendendo aos pés do Senhor, pedindo a Ele, né, que Ele o perdoe de todos os seus pecados. Assim nós todos os dias nos arrependemos, né, daquilo que nós muitas vezes fazemos por palavra, por ações, por omissão, pelos pensamentos, pela visão, pela audição. Muitas vezes nós também pecamos e entristecemos a Deus, né, com a nossa maneira de viver. Boa noite, Márcia Pinheiro. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe suas filhas, Amanda. Deus abençoe a Gabriela. Deus abençoe Samuel. Deus abençoe sua vida, queridos, suas netos. Deus abençoe. Boa noite, Elaine Maria. Galdino. Boa noite, Maria. Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Vamos ler junto esse salmo, vamos meditar nele e que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração e haja quebrantamento e haja contrição no seu coração, de realmente nós reconhecermos, né? E lembrar que nós fomos separados para Deus, santificados em Cristo Jesus. Mas Davi, ele reconhecia aí o estado dele, e ele começa a falar através desse salmo dessa forma: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Olha que coisa linda. Senhor, se compadece de mim, segundo as benignidades do Senhor que são infinitas, segundo as suas misericórdias, a multidão das misericórdias do Senhor. O Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em compaixão, o Senhor é rico. E o verso 2 ele fala: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, purifica-me, Senhor, do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado ele está sempre diante de mim. Você reconhece os seus pecados? Você reconhece as suas transgressões? Lembra que o seu pecado sempre está diante de ti, porque nós sabemos aquilo que nós fazemos que é certo e que é errado. Nós reconhecemos e nosso coração às vezes entristece. Feliz daquele que reconhece, feliz daquele que compreende isso, porque tem o coração quebrantado. E Davi, ele sabia das suas transgressões, como ele transgredia
a lei do Senhor, como ele entristecia o coração do Senhor. No verso 4 ele fala: pequei contra ti somente, ó Deus, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que reconhecimento, que quebrantamento. Ele pecou contra Deus, pecou contra os céus, pecou contra o seu próximo, né? Davi ali, quando ele está ali no seu pátio, no seu palácio, quando ele deixa de ir para a batalha, para frente da batalha com seus soldados, e ele envia outro soldado, e ali ele fica ocioso ali, com o tempo ocioso, e ele fica no seu palácio sem guerrear, e ali ele vê uma mulher linda, né, a mulher do seu general, e ali ele olha para ela, e ele se apaixona por ela, e então ali ele comete o erro, um pecado, né, um adultério com Batseba, e ali então uma transgressão, porque fala que um abismo chama outro abismo, um pecado te leva a outro pecado, porque para encobrir um pecado ele cometeu outro pecado mais terrível ainda contra o seu próximo, contra o esposo de Batseba. E então ele sabia que ele cometeu um pecado gravíssimo, e ele estava arrependido, mas a consequência do seu pecado, ele teve que arcar com a consequência. E se você ler a história de Davi, e se você ler ali essa passagem, você vai ver a misericórdia de Deus. Deus perdoou o seu pecado, mas a consequência Deus não perdoou, porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia, né, a vontade de Deus. Ele era um homem que temia a Deus, e mesmo assim ele deixou cair nas ciladas do diabo. E nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos para nós não cairmos nos pratos, nos manjares que o inimigo muitas vezes coloca na nossa frente, e não deixar cair no laço do inimigo, né? Que é muitas vezes preparado. É muito bom, principalmente aqueles que trabalham no mercado, que estão trabalhando, enfrentando o mercado de trabalho, os amigos, as amizades, né, os companheiros de trabalho, as companheiras de trabalho, que você não descuide de vigiar, que você não deixe de vigiar a sua vida, não deixe de ser prudente, né, de ter sabedoria de Deus, para você saber com quem que você está se relacionando, andando, para que você não venha cair em tentação. E os pequenos começos é assim, é um flerte, é uma paquera, e depois aquilo desce para o coração, e ali o pecado é concebido. Davi, ele cometeu esse pecado, esse erro, e então ele sofreu a consequência. Ele fala: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente fiz que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele reconhece: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que o Senhor se compraz na verdade, e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, ó Deus. Ele reconhecia, ele pede: Senhor, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve. Lava-me no sangue de Jesus, para que eu fique mais branca do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, porque o pecado, ele nos rouba a alegria. O pecado, ele nos rouba o júbilo. Ele tira a formosura do nosso coração. O pecado entristece, o pecado obscurece o coração. O pecado não deixa você viver alegre, feliz. O pecado nos saqueia, o pecado nos rouba a comunhão. Então ele reconhece, ele fala: faz-me, Senhor, novamente ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que o Senhor esmagaste. Esconde, ó Deus, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, encobre, esconde o rosto dos nossos pecados, Senhor, e apaga todas as nossas iniquidades, nos absolve das nossas culpas, do nosso pecado. Mas Davi, ele clama ao Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito
inabalável, um espírito inatingível, um espírito fortalecido, para que não venha cair na cilada, para que não venha cair nas astutas ciladas que o inimigo lança todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que o Senhor crie em você, crie um coração puro dentro de você, que o Senhor te dê um coração inabalável, um coração puro, um espírito inabalável, para que você não caia nos manjares, nos pratos que muitas vezes nos é oferecido, que aparentemente são bonitos, né, atrativos, mas que no fim dá caminhos de morte. Não podemos pecar contra isso. E no verso 11 ele fala: não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ai de nós, se o Espírito Santo nos for retirado. Ai de nós, se não houver o Espírito Santo dentro do nosso coração. Porque é o Espírito Santo que nos faz temer a Deus, que nos leva a reconhecer o nosso pecado, que nos leva a reconhecer quando nós erramos, quando nós pecamos. Ai de nós, se o Espírito Santo não estiver conosco dentro de nós. E ele fala: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, pronto a servir, um espírito voluntário, que voluntariamente serve ao Senhor, destemidamente serve ao Senhor, voluntariamente serve ao Senhor, gratuitamente serve ao Senhor, pela gratidão do plano da salvação que o Senhor fez nas nossas vidas. E no último versículo, ele fala, no verso 13, ele fala, no verso 13 ele fala: então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então o Senhor se agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerá sacrifícios, novilhos, sacrifícios. Que sacrifícios que o Senhor quer de nós? É um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que reconhece os seus pecados, suas falhas, um coração quebrantado Deus não desprezará. E talvez você fale assim: pastor, eu tenho me guardado, olha, eu não tenho me prostituído, eu não tenho cometido adultério, eu não tenho cometido transgressão, eu tenho sido justa, eu tenho andado em equidade, eu não tenho transgredido, eu tenho guardado o meu coração, eu tenho meditado nos mandamentos do Senhor, nos seus estatutos, eu tenho me agradado dos mandamentos do Senhor, eu tenho observado os mandamentos do Senhor. Mas se você retém no seu coração a falta de perdão, se você não perdoa seu próximo, se você não perdoa a sua família, aqueles da sua família, se você guarda ódio, se você guarda rancor, se você guarda mágoa no seu coração contra o seu irmão, contra o seu próximo, contra o seu amigo, seu vizinho, então você tem pecado no seu coração, porque a palavra de Deus fala que isso é um pecado. E a palavra fala que nós não somos livres quando nós não perdoamos, porque à medida que eu perdoo, eu também sou perdoado. Você quer ser perdoado? Você quer ser perdoado por Deus? Você quer ser livre? Você quer viver uma vida abundante? Você quer desfrutar do reino dos céus aqui nessa terra? Você quer desfrutar de toda a bondade, de toda a misericórdia, de toda a benignidade de Deus? Perdoa, tenha um coração perdoador, lança fora, libere as pessoas do seu coração, ore por eles, libere por aqueles que te magoou, por aqueles que te feriu, por aqueles que te ofende, e geralmente as pessoas da nossa família,
que mais te atinge. Não é os desconhecidos, não é aqueles que de vez em quando você conversa, mas é os da própria casa. Muitas vezes você nutre rancor, você nutre ódio, você fala que não perdoa de jeito nenhum, você fala que jamais vai perdoar, você está prisioneiro, você está amarrado, você está alinhado ali, atrelado com essa pessoa. Enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar o seu coração e não abençoar essas vidas, por pior que elas possam ter feito para você. Se Jesus te perdoou, me perdoou os nossos pecados, quem é nós? Quem somos nós que não podemos perdoar a ofensa do outro? Quem nós julgamos que somos que não podemos perdoar, por pior que seja a ofensa? O Senhor fala para nós perdoar. O Senhor fala para nós liberarmos essas vidas para que nós sejamos livres, abençoados. Você quer ser abençoado? Você quer ser livre? Você quer prosperar? Você quer ver a luz do Senhor resplandecer sobre o seu coração, sobre a sua vida? Libere as pessoas do seu coração. Libere as pessoas que lá do passado, as pessoas do passado que fez lá atrás. Você tem que perdoar 70 vezes 7, 470 e tantas vezes por dia. Você tem que perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te esbofetia, aqueles que levanta contra você. É incontável o perdão, porque Deus fala que Ele nos perdoa o tempo todo. Ele fala que Ele lança fora as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele nos perdoa e nós também devemos perdoar. Por mais difícil que esteja, não quer dizer que você tem que conviver com essa pessoa. Se possível, você retornar a conviver, sim. Mas não quer dizer que você tem que conviver, mas você precisa ser livre. Você precisa abençoar, perdoar, liberar, livrar das prisões, das amarras, dos cadeados, as pessoas que nós prendemos dentro de nós pela falta de perdão. Eu não sei para quem que o Senhor está falando isso nessa noite. Eu não sei para quem que o Senhor está mandando esse recado nessa noite. Mas Ele fala do perdão. Fala que nós devemos perdoar assim como o Senhor perdoou a Davi os seus pecados, as suas iniquidades que foram terríveis. E esse é o homem segundo o coração de Deus. Porque havia quebrantamento, havia reconhecimento que ele era pecador, que ele pecava. E ele se arrependia, ele abandonava o pecado. E ele não cometia mais pecado. É isso, o perdão é isso. É você não cometer mais o pecado. É você não ir fazer mais. Para que você seja livre. Eu não sei para quem que o Senhor está falando. Eu sei que o Senhor fala para mim. Ele fala com aqueles que ouvem. Mas diretamente o Senhor está falando com alguém nessa noite. Sobre liberar e ter paz, para que você tenha paz, porque se o Senhor nos chamar hoje, se nós tivermos essas prisões no nosso coração, nós não podemos herdar o reino de Deus, nós não podemos desfrutar do reino dos céus, porque Deus é perdão, é amor. Jesus foi açoitado, Jesus foi esbofeteado, Senhor Jesus foi cuspido na sua face, ele foi dilacerado o seu corpo foi açoitado, ele foi blasfemado, ele foi rejeitado, oprimido. Aquele que era dele o rejeitou, toda a humanidade o rejeitou. O castigo que estava proposto para nós, ele tomou sobre si, ele levou sobre si. E quem é nós para não perdoar? Perdoa e você vai ver como vai sair um fardo das suas costas, como vai sair um fardo do teu coração, como você vai ser livre, você vai desfrutar das revelações de Deus para a sua vida, para o seu futuro. Deus vai fazer você conhecer os segredos do coração dele,
quando esses entulhos sair do nosso coração. Olha, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nesta noite, e que você receba mais ainda da palavra desta noite. Pastor vai ministrar para nós, pastor. Como que é o título dessa noite? Derrubando muralhas. Derrubando as muralhas. Olha, que a palavra possa falar mais ainda profundo, e que deixe as muralhas cair. Deixe as muralhas que muitas vezes nós mesmos levantamos. Deixa elas cair. Deixa seu coração sensível para receber. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor nos abençoe, querido Deus e Pai. Senhor, nós nos submetemos o nosso coração a Ti. Nós entregamos, nós nos arrependemos, pedimos perdão, Senhor. Senhor, nós queremos ser livres, nós queremos perdoar os nossos ofensores, liberá-los, que eles sejam livres, que eles sejam abençoados, alcançados pela Tua graça. Senhor, nós não queremos ser prisioneiros de nós mesmos. Senhor, nós nos perdoamos dos nossos pecados. Quantas dificuldades de nós perdoarmos a nós mesmos. Senhor, muito obrigada, porque esse perdão é completo. O perdão do Senhor é completo para a nossa vida. Senhor, fala conosco. Senhor, nós estamos aqui sedentos. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, precisamos da Tua direção, da Tua orientação. Senhor, fala pela Tua palavra. Ó Senhor, nos ensine nesta noite. É o que eu oro, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Boa noite, graça e paz. Shalom de Deus. Queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, do 1 ao 10. Nós vamos ler uma história, né, de um homem rico chamado Zaqueu. Ele era um publicano, ele era um político, um cobrador de impostos, muito rico. E aqui conta nesses 10 versículos um pouquinho da sua vida e o seu encontro com Jesus. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Irmãos, que coisa linda, né? Jericó era uma cidade conhecida pelos seus muros, né? Quando na conquista de Josué, tem aquela passagem que ele orou, né? Deus deu uma estratégia para rodear por 7 dias, no 7º dia, 7 voltas, tocar as trombetas e gritar que os muros iam cair. Uma cidade preparada para se guardar, para se proteger. E aqui conta, né, Jesus está falando que ele, entrando em Jericó, ele teve um encontro com esse homem, chamado Zaqueu. E eu quero partilhar nessa noite sobre essas muralhas, mas não as muralhas da cidade, não as muralhas físicas, as muralhas que são levantadas dentro de nós, por pessoas que têm autoridade sobre nós, por nós mesmos,
pelo nosso costume, pela nossa tradição, pela nossa religiosidade. Né? A pastora ministrou aqui, né, de uma muralha tão forte, talvez uma das maiores, né? E eu não vou abordá-la porque ela já fez, que é o problema do perdão, a questão do perdão. O perdão é uma muralha tão forte, tão alta, tão larga, tão extensa, que ela nos aprisiona e nos adoece e é capaz de nos matar. Sim. No isolamento, na tristeza, no que nós perdemos, na alegria que vai embora e, sabe, a falta do perdão. E só para ilustrar a questão do perdão, para você encontrar uma facilidade dessa muralha sair, deixa eu te dizer algo. Eu e você, em toda a história da humanidade, nós os humanos, eu e você, nós tínhamos uma dívida de 100 mil reais. E Jesus foi lá e pagou a minha dívida e a sua dívida. E agora, na caminhada da vida, alguém fica me devendo 1.000, 5.000, 10.000, e eu bato o pé que eu não perdoo. Sabe, eu quis o perdão de Deus. Algo impagável, que precisou dele entregar a vida dele. Então, se eu entender isso, essa muralha cai por terra. Porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar, porque eu fui perdoado. Aleluia. Entende isso, irmão? Amém? Então vamos ver aqui no texto que nós lemos, né? Que esse homem, ele era um cobrador de impostos. Você vê que depois do encontro com Jesus, ele diz: eu resolvo restituir quem eu roubei, quem eu defraudei. Porque ele era um publicano, um cobrador de impostos, um político. O que um político fazia, faz e sempre fez? Vive da corrupção. E ele não era diferente. Por isso ele usa a palavra: eu resolvo restituir aqueles que eu defraudei, aquele que eu cobrei o que eu não devia ter cobrado, aonde eu mexi onde eu não devia ter mexido. Então, a corrupção ela é uma muralha que se instala na nossa vida. Por quê? Porque ela rouba a justiça. Ela corrompe a aliança que o outro confia em mim. E eu usando de um poder, de uma autoridade, eu tenho um ganho escuso em cima dessa parceria, né? E isso acontece em todos os relacionamentos. E às vezes, qual que é o problema da humanidade hoje? É muito fácil identificar. Se a gente olhar para qualquer político, né? A imagem que a gente tem é da corrupção. Mas hoje, deixa eu te falar, olha bem como é que é profundo isso. Hoje, se você não se encaixa no perfil, no padrão que o governo estabeleceu para poder receber os 600 reais, e você usa meios para poder receber sem estar no perfil, chama corrupção. Então, às vezes a gente vê a corrupção, aquela gritante, aquela lá em Brasília, aquela lá no Senado, no Supremo, mas às vezes eu pratico pequenas atitudes de corrupção. Então é uma muralha que ela vai se instalando, que eu preciso derrubar ela, eu preciso que essa muralha caia por terra. Mas por que é difícil? Porque ela me traz benefício, ela me traz vantagem, ela me promove, ela me dá um status. Sim. Né? Esse Zaqueu, esse publicano, um homem de baixa estatura, tudo, mas ele era o maioral na cidade. Por quê? Porque ele tinha uma fama, ele tinha um perfil de um homem rico, um homem de posse, sua casa era a melhor da cidade, seu poder na sociedade, ele era uma referência no padrão do mundo. Então, é uma muralha que se instala, né? Outra coisa que se instala e é muito comum, que provoca tudo isso, que nos leva a levantar uma muralha dessa dentro do nosso coração, é o ambiente.
né? O ambiente onde a gente vive. O que é mais comum a gente falar hoje? Ah, todo mundo faz. Ah, todo mundo, o que tem? Né? O que tem? Ah, esse mundo é muito competitivo. Ah, se eu não fizer isso, eu não ganho. Ah, se eu não fizer isso, eu não tenho um preço competitivo. Ah, sabe? Irmãos, como é que combate isso? Eu falei isso aqui em outras lives, né? Nossos pais, aqueles homens, né, que velavam pela integridade, pelo caráter, e que queria impregnar isso no coração dos seus filhos, né? Eles diziam, olha, o fio do bigode meu vale mais que uma assinatura. Aquele homem dava uma palavra e ela valia. Ele tratava e aquilo era cumprido. Ele dizia, eu vou, ele vai. Ele dizia, eu venho, ele vem. Você chegava em casa com alguma coisa e ele, da onde veio isso? Ah, eu ganhei. Vamos lá saber. Quero saber se ele te deu mesmo. Sabe, você não podia chegar em casa com nada que não era seu, porque havia uma cobrança para que a corrupção não entrasse. Agora hoje é tudo normal. Hoje nós vivemos debaixo desse ambiente e vai se levantando muralhas e muralhas. Os políticos têm uma muralha muito grande, mas nós também temos as nossas. Né? E aonde começou isso? No descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram, foi instalada uma corrupção. Eles davam espelhinho, pente e coisinhas, né, baratas, souvenirs para os índios, e levavam o ouro, e levavam a prata, e levavam a madeira, e levavam as riquezas da terra, que estava na terra dos índios. Corrupção. Então, uma nação plantada debaixo de uma corrupção e que nós achamos normal. Eu tiro o lixo da minha porta e coloco na porta, na calçada de frente, e aí tá tudo bem, não estando na minha porta, tá tudo certo. Corrupção. Então, corrupção não é só dinheiro. Eu faço uma cola na escola, eu não estudo, eu sou preguiçoso, chega lá eu quero a cola, eu quero olhar no caderno do amigo, na prova do amigo, para mim ter uma nota. Quem que eu estou enganando? Um coração corrupto, um coração que aceita aquilo. E são muralhas que são difíceis de derrubar. Enganando a si próprio. Enganamos a nós mesmos, né? Então o ambiente proporciona tudo isso. Qual a outra? O que leva uma pessoa cega que ela não enxerga que ela é corrupta? Uma outra muralha. Uma muito difícil de derrubar também. O orgulho. O orgulho. O orgulho cega. Eu não vejo que eu estou praticando corrupção. Olha que meu fruto, eu estou ganhando, eu estou produzindo, eu estou conquistando, está dando certo, está tudo funcionando. É uma muralha. E que eu não vejo. E se alguém falar para mim, para você, chegar para você e falar assim, olha, você é uma pessoa orgulhosa, a gente não aceita. Porque o orgulho é igual ao mau hálito. É o outro que percebe. A gente não percebe que tem mau hálito. A gente nega de pé junto que não tem. Mas o outro sabe. É igual ao orgulho. E é uma muralha. E outra coisa que é uma muralha muito grande, que a gente vai por causa da corrupção, por causa do orgulho, que levanta uma outra muralha, é a murmuração. A gente reclama, a gente não tem um coração grato, a gente não vê bondade em nada. Se não for bom para mim, se não estou levando vantagem, se não estou ganhando, eu reclamo. É, Deus. Não é verdade, irmãos? Né? Outra coisa, né? Eu não tenho consciência. Zaqueu não tinha consciência que ele defraudava as pessoas até o encontro com Jesus. Eu sou cobrador de impostos, é minha função e está sendo bom para mim. Eu não penso no coletivo. Sendo bom para mim, está tudo certo. Então, irmãos, eu preciso, sabe, de uma mudança de mente. E eu anotei algumas coisas aqui, porque nós precisamos, eu tenho pregado aqui, nós temos que a palavra de Deus e o reino de Deus, o próprio Deus, Jesus, não basta eu saber que Ele existe, não basta eu crer que Ele pode fazer milagre, eu preciso entender. Então eu preciso entender que o reino dos céus é um reino que tem um rei, que tem um senhor,
E esse reino tem leis, tem estatutos, tem uma linguagem, tem uma moeda, tem uma economia, né? Tem um governo desse rei. E ele deixou na palavra dele a linguagem. Eu quero te dar alguns exemplos aqui para a gente nessa noite derrubar essas muralhas. Elas precisam cair. Como caiu na vida de Zaqueu. Daqui a pouco eu vou citar o final dos textos para a gente poder ministrar no seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te falar da linguagem do reino. A gente olha para uma pessoa, uma moça bonita e uma moça feia. A gente diz assim, aquela moça é bonita, aquela moça é feia. Não é assim? A linguagem do reino não é assim. A história de Jacó diz que ele se apaixonou por Raquel, mas o Labão trapaceou e deu Lia para ele. E o texto diz que ele se apaixonou primeiramente por Raquel, porque na linguagem de Jacó, ela era mais bonita do que Lia. Mas sabe como é que Deus trata a linguagem do céu? Ele diz assim, que aquela que nós chamamos de bonita, a Bíblia diz que ela era formosa. Sim. Que é muito mais do que a beleza externa. Ela era formosa. E diz que Deus chama Lia de que ela tinha um semblante caído. Sim. Deus não usa, você é feia. Olha a linguagem do céu. Agora eu quero te dar uma linguagem do céu para a gente ir para a história de Zaqueu, que é a minha história e a sua história. A parábola do filho pródigo diz que aquele jovem pediu a herança para o pai era rico, tinha uma fazenda, aquele filho tinha de tudo. Mas ele queria a herança, não queria esperar o pai morrer para ele sair e curtir a vida. Conhecer outros países, viver a vida dele sem prestar conta para ninguém. E ele chegou para o pai e falou, pai, eu não quero esperar o senhor morrer, o senhor me dá a minha parte agora? E o pai deu. Você conhece a história, ele saiu, ficou um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas veio uma fome, ele gastou todo o dinheiro, veio uma fome e ele não conseguia trabalho, e ele foi trabalhar, cuidar de uns porcos, e ele disse que ele tinha vontade de comer até a comida que caía da árvore para aqueles porcos, as alfarrobas. E a Bíblia diz assim que, interessante que ele, caindo em si, ele diz assim, eu pequei contra o céu e contra meu pai, eu vou voltar. Se a Bíblia diz que ele caiu em si, quando ele pediu a herança, quando ele desejou conhecer o mundo, quando ele começou a desfrutar das coisas boas que o mundo oferece, ele estava fora de si. Então, o que nós chamamos de pecado, de virar as costas para Deus, virar as costas para o Pai, querer só a bênção do Pai, o céu chama de estar fora de si. Zaqueu era um homem que estava fora de si. Sim. E não sabia. A pessoa que está fora de si, até ela cair em si, ela não sabe. Sim. Quantas vezes nós cometemos algumas coisas, nós falamos, que burrada que eu fiz, que eu fui acontecer, eu meti os pés pelas mãos, na verdade, se eu quiser dar um termo, né, uma linguagem do céu, eu vou dizer assim, olha, é como se eu estivesse fora de mim. Olha o que eu aprontei. Né? Muitas vezes tem muitos crimes que a pessoa, né, fica cega naquela hora de ciúme, cega de raiva, de um desejo de vingança, e ele depois diz, eu estava fora de si. Mas esse fora de si não é só para cometer essas coisas. O fora de si é para viver longe de Deus. O fora de si é o homem distante do Senhor, é o homem sem Deus, é o homem que está pecando porque está fora do caminho, está à beira do caminho, está à margem do caminho, está sem o temor de Deus, está vivendo por si próprio, ele é o próprio Deus dele, orgulhoso, vaidoso, corrupto, individualista, egoísta. No céu, Deus olha e diz para mim e para você assim, meu filho, você está fora de si. Deus. Você quer gozar a vida, mas você enxerga um palmo só diante do seu nariz. Eu sou onisciente, onipotente, onipresente. Eu sei o que te aguarda amanhã. Eu sei o que vai vir sobre a terra amanhã. Eu sei quantos dias de vida você tem. Eu te dei o sopro de vida. Eu te fiz minha imagem e semelhança. Eu te moldei. Eu tenho um propósito para a sua vida. Mas você quer viver a sua vida. Você está fora de si. Porque a sua vida vai dar em caminhos de morte.
de dor, de tristeza, mais dia, menos dia. Zaqueu, aos olhos de Deus, todas essas muralhas que ele foi levantando, que tinha nele e ele não sabia, Deus olhava do céu e dizia assim: Zaqueu, você está fora de si, você está fora do caminho, mas você não vê, você não enxerga, está sendo consumido, essas muralhas te protegem, te cercam, mas você está fora de si, Zaqueu. Mas Zaqueu, ele, apesar de rico, apesar de ser o maioral na cidade, ele estava insatisfeito, porque longe de Deus, o homem fora de si, os prazeres são muito momentâneos, as conquistas não duram, porque logo o prazer vai embora, ele quer uma maior, e depois ele quer outra maior. Sim. O homem se torna insaciável, insatisfeito, e ele então ouve falar que Jesus vai passar em Jericó, e ele resolve, e ele queria espiar Jesus. Quero dar uma olhada, ver quem é esse homem que está tão famoso aqui. Mas ele chega e tem uma multidão seguindo Jesus, sempre tinha uma multidão seguindo Jesus, e ele, de baixa estatura, eu não vou conseguir vê-lo, já sei, ele vai passar por esse caminho, nesse caminho tem uma figueira lá na frente, ela é muito frondosa, muito alta, eu vou na frente, eu vou subir, e quando ele estiver passando lá de cima eu posso vê-lo. E assim ele fez. O que acontece? Jesus vem com a multidão, quando ele chega debaixo da figueira ele para, e a multidão para, e Jesus então olha para cima. Jesus sabia o nome daquele Aleluia. Homem. Zaqueu, glória a Deus. Desce daí e desce depressa, Aleluia. Porque convém eu ir na tua casa glória. Hoje. E ali essas muralhas começam a cair, mas as de dentro começam a cair e outras de fora são levantadas, porque a multidão, né, os religiosos, nossa, Jesus vai na casa de um publicano, vai na casa de um cobrador de imposto, de um homem corrupto, de um homem, né, um tirano que castiga aquele que menos tem. Jesus vai lá comer com um pecador, vai entrar na casa do pecador e já começa a se levantar outra muralha. Mas Jesus diz: Zaqueu, desce e desce depressa. E é interessante porque um encontro com Jesus muda a nossa história. Aleluia. Zaqueu tem uma mudança instantânea. Se você ler o texto, ele diz assim: Senhor. Aleluia. Ele já chama Jesus de Senhor, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele já se converte na hora. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Rei. Senhor, eu resolvo. Vamos ver o texto, olha, eu quero ler para você. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, 2 pontos. Ele tinha descido, a multidão falou, reclamou que Jesus ia comer na casa de um pecador, se hospedar lá. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, chamou ele de Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ali no meio da multidão, aquelas muralhas caíram, o orgulho se desmanchou, a murmuração acabou, né? A corrupção, ela precisava de uma ação, de uma devolução daquelas pessoas. E ele diz, olha, eu resolvo dar metade para os pobres, e eu vou olhar na lista, todos aqueles que eu defraudei, aquele quem eu devia ter cobrado 1.000, eu cobrei 3.000, eu vou devolver, e vou devolver 4 vezes mais, vou pagar o juro Aleluia. Daquilo que eu cobrei a mais, eu vou fazer um conserto. Eu estava fora de mim, eu estava louco, eu estava doido, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava tomando veneno e não percebia. Então eu tomo uma decisão, porque agora meus olhos foram abertos, Senhor. Esse é o encontro com Jesus. Esse é o encontro com Jesus, irmão. Não é a religião, não é a denominação, não é a placa da igreja, não é a placa cal. É cair em si. Zaqueu caiu em si, naquele encontro com Jesus. O que nós precisamos, o que você precisa é um encontro genuíno com Jesus.
não é de mais uma religião, não é de frequentar a igreja, não é de venerar um pastor, um padre, um bispo, seja lá o que for, não. Uma placa, uma grandeza de um templo, não, do encontro com Jesus. Aleluia, É instantâneo, porque nesse encontro você pode cair em si. Aleluia. Porque Ele tira a escama dos olhos, a cera dos nossos ouvidos, e nós então o enxergamos como Senhor e Salvador. Aleluia. E naquele Glória momento a eu Deus. caio em mim. Há um Glória arrependimento, a um Deus. quebrantamento. Meus pecados começam a passar glória como um a Deus. filme dentro de mim. E Aleluia. Senhor, eu estou vendo quem eu defraudei. Eu estou vendo que eu fui corrupto. Eu estou vendo que eu fui orgulhoso. glória Eu estou a vendo Deus. que tudo que eu fiz eu construí na areia. Eu estou vendo, Aleluia. Senhor, e eu resolvo. Oh, glória a Deus. E se você ler depois a Aleluia. fala de Jesus, diz assim, olha, no verso 9, então Jesus lhe disse, olha que coisa, ali no meio da multidão, não foi para a casa dele. Entenda o texto, irmão, quando a gente entende, a gente desfruta, o encontro é instantâneo. Jesus disse assim para ele, hoje houve aleluia. salvação nesta casa, Glória a Deus, aleluia. pois que também Jesus. és um filho de Abraão. Oh, glória. Salvação nesta casa, ele não estava falando da casa que ele ia hospedar lá na casa de Zaqueu. Nessa casa, ó, ele disse para Zaqueu, hoje houve salvação nesse coração, hoje houve salvação na sua vida, Zaqueu. Zaqueu, você agora é um filho de Abraão, pela fé de Abraão, na herança de Abraão, você é enxertado na videira verdadeira que sou eu. Você agora é um filho de Deus, você deixou de ser criatura, você caiu em si, Abraão. Você, como filho pródigo, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Aleluia. O mesmo encontro de Zaqueu, quando ele cai em si, Senhor, eu defraudei algumas pessoas, eu judiei do pobre, eu não atendi o necessitado, eu era egoísta, eu pensava só em mim, eu queria ter a fama de maioral para mim, ela me sustentava, ela me mantinha, eu entendo isso, eu desprezava os pequeninos, eu desprezava aquele que tinha necessidade, porque eu era abastado, eu tinha para guardar, eu tinha para armazenar, eu tinha para sobejar, e eu agora eu entendo isso, Jesus. Aleluia. Sabe, irmão? São muralhas que estão dentro de mim, dentro de você. Oh, Jesus. Que eu nego, eu não quero ver, eu me escondo atrás delas, mas elas precisam cair. E elas só caem quando você e eu caímos, o cair em si. Deus, ele é gentil, ele é pai, ele é amoroso. Quando ele vê eu e você na nossa teimosia, na teimosia do coração, na obstinação, no prazer que muitas vezes a gente até tem por um pecado de estimação, ele olha e diz assim, sabe como é que ele classifica? Esse meu filho está fora de si, mas ele vai cair em si. Uma hora ele cai em si, e a hora que ele cai em si, ele é meu, ele volta para mim, porque eu o criei, ele é meu, eu quero amá-lo, eu quero morar com ele a vida inteira, eu projetei ele para ser meu filho, para fazer parte da minha família, eu não vou perdê-lo, e é assim que Deus opera, irmão. Glória a Deus. Então as muralhas precisam cair, porque senão eu me escondo atrás dela. Sabe, muralhas dentro de casa, o cônjuge esconde do outro. Esconde quanto ganha, esconde suas mazelas, seus medos, suas fraquezas. Sabe, Deus olha e fala assim, Deus é o sentimento. Deus olha assim e fala assim, nossa, que família, está todo mundo fora de si. Deus é muito bom, muito amoroso. O céu tem uma linguagem que não é pesada. Por isso Jesus falou, meu fardo é leve. Aleluia. O fardo dele é leve. Ele olha, você pode estar lameado de pecado, você pode até hoje só ter feito tudo errado, e você é orgulhoso, você é corrupto, você não importa, ganancioso, você não pensa em ninguém, você usa as pessoas para se projetar, para vencer. Ele olha do céu e diz assim, está fora de si. Só. Mas ele vai cair em si. Aleluia. A parábola que Jesus contou do filho pródigo, espiritualmente, é essa. Aquele pai é Deus e aqueles dois filhos somos nós. Um ficou dentro de casa, que era o mais velho,
só pelo serviço, só pela benção. O outro quis sair. Os dois estavam fora de si. Sim. O mais novo, que foi, a Bíblia, como ele caiu em si, ele volta. Quando o pai sai lá para conversar com o filho mais velho, porque está todo emburradinho, ele ainda não tinha caído em si. Não, esse é seu filho, você não devia fazer essa festa, para mim você nunca me deu nada, e está fora de si. Então, é uma parábola tão rica que retrata tudo isso. E aqui na história de Zaqueu, numa cidade chamada Jericó, e Jesus está ali num encontro, irmão. Então, por isso que o encontro genuíno, verdadeiro, não é com a religião, não é com o pastor, não é com o padre, não é com o bispo, não é com o Pai Santo, é com Jesus. O encontro com Jesus, ele desnuda. Ele desnuda, a escama cai, e você olha e fala, meu Deus, Zaqueu foi instantâneo. Não tem meia conversão, não tem conversão, sabe, infantil, adulta, madura, não. A conversão é instantânea, quando você entende, quando você ouve. Jesus disse assim, olha, desce e desce depressa. Aleluia. Sabe, a gente precisa entender, por quê? Por que Jesus usou essa palavra? Podia falar, dá um pulo daí, podia falar com ele daquilo aí, mas descer tem a conotação espiritual. Você é orgulhoso, Zaqueu, por isso que você sempre sobe. Até de mim você queria estar mais alto. Até para me ver você quer estar acima de mim. Até para me ver você quer subir e me ver de longe, como te convém. Mas eu quero que você desce depressa. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós nos rendemos, quando nós nos dobramos, e ele fez isso, tanto que ele olhou para ele, quando ele desceu, e disse assim, Senhor, aleluia. Senhor, o orgulho foi embora, irmão. Glória a Deus, aleluia. Para de namorar com Jesus, para de querer ver Jesus do alto, de longe, com o seu orgulho, com a sua vaidade, se renda. O Jesus, a palavra diz que aqueles que se humilhar serão exaltados. Aleluia, glória a Deus. Dobra a sua cerviz. Nós vimos Salmo 51 aqui de Davi. Sabe como é que Deus viu Davi? Também fora de si. Sim. Um homem que sabia tudo, que Deus escolheu, chamou, ungiu ele como rei, guardou ele da perseguição de Saul, pôs ele no trono. Um homem que sabia tudo que tinha que fazer, mas um dia ficou fora de si. Sim. Porque deixou o pecado cegar o poder. Por quê? Não foi para a guerra que devia ir, ficou ocioso, olhou uma mulher num pátio, tinha o poder do rei de mandar chamar quem quisesse para ficar com ele, para deitar com ele, mesmo sendo a mulher de um capitão da sua guarda. Cego, fora de si. E Deus olhou e falou assim, Davi, você está fora de si. E aqui no Salmo 51, nós vemos um Davi que voltou, que caiu em si. Senhor, eu pequei. E ele caiu tão em si, que ele conta algo. Ele diz assim, olha, o pecado original de Adão, nesse pecado, nós somos concebidos no ventre da nossa mãe. Sim. Mas é aquele pecado original. Sim. E a gente nasce e a gente vai só aumentando esse pecado. Diante de cada situação como convém, nós ficamos como que fora de si. Porque, irmão, a gente fica fora. Eu lembro na nossa juventude, não era uma juventude como a de hoje, a gente tinha as traquinagens na rua com os amigos, era a bola que caía no muro do vizinho, tinha que pular para pegar, e a gente não batia, não pedia. Mas eu lembro também que era muito prazeroso pular, invadir o quintal de alguém para pegar uma manga madura, para pegar uma fruta madura sem pedir. Sim. Mas a gente estava fora de si. Não sabia se tinha cachorro, não sabia se podia quebrar a perna. E a gente faz essas coisas porque a gente fica fascinado, porque o pecado fascina, porque a corrupção fascina, porque elevava... O que é corrupção, irmão? É chegar no topo, sem esforço, depressa, rápido e com reconhecimento de todo mundo. E aplauso. Porque todo mundo vê. Sim. E tem mais. Quando tem alguém do nosso lado que descobre que o fulano, através da corrupção, está lá no topo, ele quer descobrir, ele quer investigar, tudo sabe para quê? Para fazer o mesmo caminho.
todo mundo fora de si. Precisamos de Jesus, precisamos de um encontro com Ele. É, Deus. E hoje Jesus E está sabe como é que você sabe que teve um está me encontro com convidando. Jesus? Só tem um jeito, irmão. Você dobrar sua cerviz e chamar Ele de Senhor. Aleluia. O orgulho, a muralha do orgulho cai. A Aleluia. muralha da corrupção cai. E um filme, você cai em si. E um filme começa a passar na sua cabeça, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você vai lembrar tudo que você fez fora de si. As pessoas que você machucou, as pessoas que você pisou, as trapaças que você fez, as armadilhas que você preparou. Tudo, irmão, tudo. É verdade. E essas muralhas precisam cair. Aleluia. Mas essas muralhas, irmão, dinamite não derruba. A força do seu braço não derruba. Os seus sentimentos não derruba. Só um encontro com Jesus te faz enxergar tudo isso. Oh, Senhor. E você pode então se levantar dali, chamando Ele de Senhor, e fazer como Zaqueu. Senhor, hoje eu resolvo. Aleluia. É uma decisão no coração. Eu resolvo. Glória a Ele Deus. falou para o Senhor, eu resolvo restituir 4 vezes mais, eu resolvo dar metade da minha fortuna aos pobres, coisa que eu nunca fiz, eu resolvo. Ele ainda não tinha feito nada, ele não foi lá, ele ainda não tinha devolvido, ele não tinha as notas promissórias de volta de quem ele emprestou com corrupção, ele não tinha nada. Aí, imediatamente, Jesus falou assim, hoje chegou salvação na sua vida, Zaqueu. Por quê? Viu a sinceridade, porque ele resolveu no coração. Resolva no seu coração, amor. Porque quando a gente resolve aqui dentro, eu faço aqui fora. Aleluia, glória. Porque as muralhas caíram, agora tem nudez, agora tem transparência. O Senhor teve acesso ao meu coração, glória ao nosso coração. Aleluia. Então, irmão, é noite de cair em si. O filho pródigo também. Ele diz assim, a Bíblia diz que ele caiu em si, ele diz assim, eu pequei contra o céu, contra meu pai. Ele ficou imaginando, a alma falando pro coração, eu vou voltar, eu vou falar para ele que eu vou trabalhar como empregado, eu vou falar para ele que se ele me der uma cama quente lá e comida, tá bom. E ele foi preparando o espírito dele, né? Aí, só que de repente, se você ler lá, né, a parábola em Lucas 15, diz assim, que então ele se levantou e foi fazer o que ele estava propondo. Não adianta você ter boa intenção, irmão. Não adianta você ficar. E enquanto se adiar, não vai acontecer. Nós precisamos desse encontro com o Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Então, glória a Deus. derruba essas muralhas. Eu citei algumas, cada um tem a sua. Né? A vaidade, a vingança. A pastora pregou muito bem aqui no começo a respeito do perdão. Ela não estava nem sabendo, né, aqui do contexto que eu ia colocar. Mas é outra muralha. E é uma muralha terrível que te algema. Porque o perdão, quando você libera o perdão, independente se você foi o que provocou ou que sofreu a ofensa, quando você vai lá e libera, você abre a algema e você está livre. Aleluia. Se o outro não quer, é problema dele, deixa ele ficar preso. Aleluia. Sabe? Então, o perdão é uma decisão. Então, mas é um encontro com Jesus. Amém. Nós só podemos achar o caminho. Quem que é o caminho? Ele. Jesus. Quem que é a verdade? Ele. Jesus. Quem que é a vida? Ele. Então eu só entro nesse lugar através dele. Zaqueu estava à beira do caminho. Quando ele viu que estava fora do caminho, que estava fora de si, ele caiu em si. O que é estar em si? É estar no caminho. Porque ali já está marcado aquele caminho, aquela estrada, aquele descanso, aquela proteção, aquela vida eterna, aquela salvação. Aleluia. Aquela glória cura. a Deus. Obrigada, Jesus. Está tudo ali, irmão. Obrigada, Amém, Jesus. meus queridos. Glória a Deus Deus. te abençoe. Aleluia. Que palavra tremenda. Que palavra maravilhosa. Que nós tenhamos esse encontro, assim como Zaqueu teve esse encontro com Jesus. Que eu e você possamos ter esse encontro e ser desnudado por dentro. Para nós vermos, né, como nós nos encontramos e sermos livres. Porque para isso Jesus se manifestou. Para que nós fôssemos livres
livre da condenação, livre da culpa, livre do pecado, livre dos embaraços, Livre dessas muralhas, né? livre das muralhas, e possamos desfrutar da vida eterna, dessa vida abundante que A Ele vida quer com que Ele é nós, leve, suave. sim, que nós vivamos aqui. Isso é possível para mim e para você, se nós desejarmos e acreditarmos e crermos, nós vamos viver essa vida Amém. abundante. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu juntamente com você, como igreja, como corpo de Temos um Cristo, pedido especial, nós né? temos um pedido especial para a gente orarmos, né, para uma jovem, uma adolescente, né? De 13 anos. A Andréia Martins É Ferreira, a mãe, né? É a filha Iane. Iane, a filha Iane Ferreira. é uma jovem de 13 Lá anos, de Iane Pedregulho. Ferreira de Pedregulho. A mãe dela, Andréia Martins Ferreira, está pedindo oração por essa filha, por essa jovem de Tá fora de 13 si, né? anos, né? Que precisa de um encontro com Jesus, precisa da cura, Significado para a vida. precisa da né? significação da vida. Você sabia que Jesus a ama. Sim, Jesus te ama, viu, Viu, querida Iane? Iane? Jesus te ama. Jesus ama a sua vida Viu? é preciosa, é importante para Deus. Você Deus tem tem um valor, propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, que você receba visitação, que você receba do poder de Deus, que você receba cura Sim, nesta Iane. noite. Nós profetizamos libertação Sim. sobre o seu coração, sobre a sua mente, Que venha alegria, sobre a sua que vida, venha gozo, que venha venha alegria do contentamento Senhor, do seu que você possa coração, cair em si, esperança. e todo o mal que tenha assediado a sua mente, Saia. o seu comportamento, o Saia. seu coração, saia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, eu Nós decreto decretamos a falência de todas essas a muralhas. derrota dessas muralhas Aquelas na que têm sua te vida. aprisionado, que têm te Iane Ferreira, oprimido. que você seja livre, que você receba libertação, que você receba cura nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te visite. Pai, nós te entregamos, Senhor, cada empresário, cada comerciante, Sim, ó Deus. cada aquele profissional autônomo, o profissional liberal, Sim, ó Deus. os empregados, a política, Senhor, o prefeito, os governador, o presidente, todas as autoridades constituídas, nós colocamos nas suas mãos mais uma vez, Sim, ó Deus. te entregamos as famílias, te entregamos os nossos lares, nossos corações, que as nossas famílias tenham um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro, um encontro genuíno, e que nós possamos contemplar, Senhor, essa obra tão poderosa do Senhor. Sim, ó Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Aviva os corações, meu Sim, Pai. Deus. Traz esperança, traz renovo para aquele que precisa desse socorro, Novidade desse de encontro. vida, Senhor. Assim como foi com Ora, Zaqueu, labaxê, Senhor. calabatura. Que depressa nós possamos voltar ao juízo. Que depressa nós possamos voltar à consciência. Que depressa nós possamos voltar ao juízo. Senhor, voltar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que tem a vida e vida e abundância para nós. Amém. Senhor, nós abençoamos as famílias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você que preparou o seu copo com água, você que preparou aí, vamos orar. Que você, mãe, Andréia, né? Andréia, você prepare pela fé um copo de água, para que você possa estar dando para sua filha, Iane. Que o Senhor derrame Iane, tome poder, dessa água e seja liberta. cura, libertação, Receba alegria, renovo sobre a sua contentamento. vida. E que você possa ver o milagre acontecendo, da raiz do cabelo até a planta dos pés. Que essa água purifica, que essa água possa trazer a cura, a libertação que você tanto precisa, que as cadeias sejam rompidas, que os cadeados sejam tirados, sejam desligados, toda ligadura, toda atadura que tem sido colocado sobre a sua vida dessa jovem, seja tirada em nome de Jesus, e ela seja livre, ser livre, Iane, no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Receba vida e vida com abundância. Amém, queridos? Vamos tomar da nossa água em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um grande beijo no teu coração. Que você fique em paz, que você tenha uma noite de paz. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com essa palavra e medite nela em nome de Jesus.